No começo, eu achava que esse papo de estoicismo era pura besteira. Mais uma dessas modinhas de internet. Uma teoria bonita, vendável, perfeita para criar uma bolha com linguagem própria, atrair seguidores, gerar engajamento e monetizar. Achava que na prática, no mundo real, isso não mudava a vida de ninguém. Mas eu estava errado. Muito errado. O estoicismo entrou na minha vida de um jeito estranho. Não foi lendo livros antigos, nem assistindo palestras. Foi aos poucos, uma frase aqui, uma reflexão ali. De repente percebi que eu já estava aplicando alguns dos princípios sem nem saber que eram estoicos. E o mais curioso, isso começou a me ajudar a entender até alguns dos ensinamentos de Cristo. Coisas que antes pareciam difíceis e inalcançáveis, agora começavam a fazer sentido. Primeiro, pare de tentar controlar o incontrolável. A primeira lição que me pegou foi essa. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Quantas vezes a gente perde o sono pensando no amanhã? E se não der certo? E se me deixarem? E se eu fracassar? Mas aí vem o estoicismo e diz: não perca tempo tentando controlar o que não depende de você. Cristo já dizia: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu próprio mal. Percebi que eu adoecia por tentar segurar o vento. Tentava organizar o caos da vida como se eu fosse Deus. E isso me deixava esgotado, triste, sempre frustrado. Quando entendi que algumas coisas simplesmente não estão no meu controle, algo dentro de mim se libertou. Deixei de gastar energia tentando impedir o inevitável e comecei a concentrar minhas forças no que eu posso mudar. Minhas atitudes, minhas escolhas, minhas reações. Segundo, não leve as pessoas tão a sério. Perdoe e siga. Outra coisa que aprendi: as pessoas falham. Todas elas. Inclusive você. Inclusive eu. Mas a gente age como se os outros tivessem a obrigação de serem perfeitos, de nunca nos ferirem, de nunca nos frustrar. E quando alguém nos ofende, a primeira reação é guardar aquilo, alimentar a raiva, o rancor. Mas o estoicismo ensina que ficar ofendido é uma escolha. Você não é obrigado a carregar isso. Cada vez que você dá atenção demais a uma ofensa, é como alimentar um monstro. Um monstrinho que estava quieto lá no fundo da alma. Mas você dá comida para ele, fica remoendo, repassando a cena, recontando a história. E esse monstro cresce. Cresce até te dominar. Quando Cristo falou para perdoar, ele não estava apenas falando de moral. Estava ensinando libertação. O perdão liberta a alma, tira peso do peito, clareia a mente, e isso muda a sua vida por completo. Perdoar é mais sobre você do que sobre o outro. É o que te salva de viver amargurado. Terceiro, a vida não é glamour e fantasia. A gente vive num mundo que vende uma ideia de felicidade plastificada. Felicidade virou um produto, uma meta inalcançável feita de viagens, corpos perfeitos, relacionamentos de filme e uma eterna ausência de dor. Mas isso é uma fantasia. O estoicismo me ensinou que a vida não tem compromisso com o nosso conforto. A natureza, o universo, Deus, nenhum deles assinou um contrato te prometendo uma vida sem dificuldades. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais feliz você vai ser. Quem acredita que felicidade é ausência de dor, está condenado à decepção. Porque a dor é parte da vida, o sofrimento faz parte do processo de existir. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como você reage. E é aí que está a verdadeira força. Quarta, felicidade é aceitação, não ilusão. Muita gente acha que aceitar as coisas como são é se conformar, é ser fraco. Mas na verdade é o contrário. Aceitar é ter coragem de olhar a vida nos olhos, com todas as suas imperfeições, e mesmo assim seguir em frente com dignidade. Sem birra,
sem vitimismo, sem reclamar da sorte. A verdadeira felicidade não vem quando tudo dá certo. Ela nasce quando você para de exigir que tudo dê certo. Ela surge quando você entende que a vida não existe para satisfazer seus desejos. E mesmo assim, você decide viver com gratidão, com presença e com propósito. Hoje eu enxergo o estoicismo não como uma filosofia fria, distante ou racional demais. Pelo contrário, vejo nele uma ponte entre a razão e a espiritualidade, entre a sabedoria antiga e os ensinamentos de Cristo. É uma filosofia que me ensinou a ser mais calmo, mais presente, mais forte diante da dor e mais leve diante daquilo que eu não posso mudar. Se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase, seria essa: a liberdade começa no momento em que você aceita que nem tudo depende de você. E isso muda tudo. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar com alguém que precisa viver uma vida mais leve e melhor. Também não deixe de acionar o sino de notificações para receber as novidades desse canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.